Às vezes, o valor só é percebido na ausência. É curioso como o silêncio só é notado quando se transforma em barulho, como a presença constante de alguém se torna invisível, até o dia em que ela simplesmente deixa de estar ali. Vivemos em um tempo em que o brilho é mais admirado do que a essência. As pessoas se encantam com quem fala alto, com quem aparece, com quem ocupa o centro do palco. Mas raramente percebem quem está nos bastidores, quem sustenta o espetáculo sem receber aplausos. É o invisível que mantém o visível de pé. O ar não é visto, mas sem ele não há vida. As raízes de uma árvore estão escondidas sob a terra, mas é nelas que mora a força que permite à árvore crescer, florescer e oferecer sombra. Assim também são muitas pessoas, discretas, silenciosas, mas absolutamente indispensáveis. Talvez você seja uma delas. Aquele que trabalha, ajuda, se doa e quase nunca é notado. Aquele que faz as coisas funcionarem, mas raramente é lembrado. Com o tempo, esse silêncio dos outros pode começar a pesar. Você começa a acreditar que o que faz não é grande coisa, que o esforço é comum, que a dedicação é apenas obrigação, mas não é. Há um valor enorme nas coisas simples, nas presenças constantes, nos gestos pequenos que ninguém comenta. O problema é que o mundo se acostumou a só enxergar o que brilha, e quando o brilho se vai, é aí que se percebe o quanto a luz fazia falta. O valor, às vezes, é como o ar. Só lembramos dele quando falta o fôlego. E é exatamente sobre isso que quero falar. Sobre aquilo que passa despercebido, mas transforma tudo ao seu redor. Sobre o sal da vida. O sal nunca é o protagonista de um prato. Ninguém se senta à mesa para elogiá-lo. As pessoas comentam o tempero, o aroma, a textura, a beleza do alimento, mas raramente alguém diz: o sal está perfeito. E, no entanto, sem ele, tudo perde o sabor. É curioso como algo tão simples, tão discreto, carrega uma importância tão grande. Ele não chama a atenção, não se exibe, não precisa brilhar para ser essencial. O sal apenas cumpre o seu papel, silenciosamente. E ao fazer isso, transforma tudo ao seu redor. Essa é a natureza do verdadeiro valor, existir de forma discreta, mas indispensável. E é assim que muitas pessoas são. Elas não aparecem nas manchetes, não têm milhares de seguidores, não recebem aplausos nem reconhecimento público, mas são elas que seguram o mundo nos pequenos gestos que ninguém vê, cuidando, servindo, apoiando, mantendo tudo em equilíbrio. A ausência dessas pessoas é como um prato sem sal. De repente a vida perde o gosto. Algo parece fora do lugar, mesmo que ninguém consiga explicar exatamente o que. Porque o valor, quando é puro, não precisa ser notado. Ele apenas faz falta quando não está mais ali. O sal ensina uma lição silenciosa. O que é essencial não precisa gritar. E talvez esse seja o erro do nosso tempo: confundir barulho com importância, visibilidade com valor. Vivemos cercados por luzes, vozes e telas que competem pela nossa atenção. Mas o que sustenta o verdadeiro sentido das coisas continua sendo invisível: o afeto, a paciência, o cuidado, o amor. Ser o sal é aceitar ser discreto, mas necessário. É fazer o bem sem precisar ser lembrado. É contribuir para o sabor da vida alheia sem esperar que alguém diga obrigado. E ainda assim continuar sendo quem é. Porque no fim, o que realmente importa não é ser notado, é ser sentido. Vivemos em uma época em que o valor parece ter virado sinônimo de exposição. As pessoas acreditam que só existe o que é visto, que só tem importância o que é falado, curtido, compartilhado. É como se a medida do mérito estivesse na quantidade de olhos voltados para você, não na profundidade do que você entrega. Mas há uma diferença enorme entre ser visto e ser valioso. Nem tudo o que brilha ilumina, nem tudo o que aparece transforma. O mundo moderno nos empurra para uma corrida em direção à visibilidade. Queremos provar nosso valor o tempo todo, mostrar conquistas, exibir momentos, colecionar aprovações e, aos poucos, sem perceber, passamos a depender disso para nos sentirmos suficientes.
Quando o aplauso falta, o silêncio parece vazio. Mas não é o silêncio que dói. É o esquecimento de quem somos por trás daquilo que mostramos. Enquanto isso, muitos continuam ali, fazendo o que é certo, mesmo sem plateia. Gente que acorda cedo e trabalha em silêncio, sustentando famílias. Gente que cuida dos outros sem esperar reconhecimento. Gente que faz o bem porque entende que o bem não precisa de testemunhas. Essas pessoas são o sal do mundo, invisíveis, mas fundamentais. É estranho como a sociedade parece ter esquecido de valorizá-las. Talvez porque o que é constante se torne invisível. Nos acostumamos com o que é bom, como quem se acostuma com o ar, com a luz do sol, com a água que corre da torneira. Só lembramos do valor dessas coisas quando de repente faltam. O mesmo acontece com as pessoas. Com o tempo, quem sempre esteve por perto deixa de ser notado. Quem sempre ajuda parece obrigado a continuar ajudando. Quem sempre sorri parece não precisar de cuidado. Até que um dia, a ausência fala mais alto do que qualquer palavra poderia dizer. É nesse momento que o valor verdadeiro se revela. Tarde demais para ser reconhecido, mas cedo o bastante para ser sentido. Então percebemos, nem tudo o que é discreto é pequeno. Às vezes, é justamente o que se esconde que dá sentido a tudo o que se mostra. Pense em uma mãe. Ela raramente aparece nas fotos das conquistas, mas está em todas as histórias que tornaram essas conquistas possíveis. Foi ela quem perdeu o sono, quem abriu mão de si mesma, quem acreditou quando ninguém mais acreditava. Mas quando a vida segue e os filhos crescem, quase ninguém se lembra de agradecer o quanto aquele amor silencioso sustentou tudo, até o dia em que o silêncio dela faz falta. E a gente percebe que havia algo sagrado naquele cuidado que parecia tão comum. Ou pense naquele amigo que nunca chega com discursos prontos, mas está sempre por perto quando o mundo parece desabar. Ele não oferece conselhos grandiosos, apenas presença. E é essa presença, simples, discreta, verdadeira, que sem dizer nada, devolve o equilíbrio. Esse tipo de pessoa é o sal que tempera a existência sem precisar de destaque. Há também aquele colega de trabalho que nunca se exalta, mas mantém tudo funcionando. Não busca reconhecimento, mas é ele quem resolve as coisas quando ninguém mais quer lidar com o problema. Ele não aparece nas reuniões como o gênio do projeto, mas se ele faltar, o caos se instala. São essas presenças que mantêm o mundo em ordem e, ironicamente, são as primeiras a serem esquecidas. O mesmo acontece com os gestos pequenos. Um bom dia sincero, um café preparado antes do outro acordar, um bilhete deixado na mesa. Essas coisas parecem pequenas demais para serem lembradas, mas são exatamente elas que impedem o cotidiano de se tornar frio e mecânico. O amor verdadeiro raramente grita. Ele se expressa em detalhes quase invisíveis, mas que mudam tudo quando somem. E o mais curioso é que quem age assim quase nunca percebe o próprio valor. Essas pessoas acham que estão apenas fazendo o que tem que ser feito, mas, na verdade, estão oferecendo ao mundo o que ele mais precisa: constância, gentileza e sentido. São elas que dão sabor à vida dos outros, sem jamais pedir nada em troca. No fim, é disso que se trata ser o sal. Existir de forma simples, mas transformar tudo o que toca. E talvez essa seja a forma mais pura de grandeza, a que não busca ser admirada, mas sentida. A vida tem um jeito curioso de ensinar. Ela tira de perto o que achamos garantido e só então percebemos o quanto aquilo era essencial. O mesmo acontece com pessoas, com momentos, com gestos. Tudo que é constante demais parece desaparecer aos olhos, até o dia em que o vazio mostra o tamanho da presença que existia ali. Mas talvez o segredo não esteja em ser reconhecido, e sim em compreender o próprio valor, mesmo quando o mundo não o enxerga. Ser o sal
É saber que o seu papel é dar sabor, não ser o prato principal. É entender que a força não está em ser visto, mas em continuar sendo necessário, mesmo em silêncio. O valor real não precisa de plateia. Ele mora nas atitudes pequenas, nos gestos que ninguém comenta, nas entregas que passam despercebidas. Está na bondade que não espera retorno, no trabalho bem feito mesmo sem aplausos, na paciência de quem entende que servir também é uma forma de amar. E quando você compreende isso, algo muda dentro de você. A necessidade de provar desaparece. A pressa de ser reconhecido perde sentido. Você passa a agir por convicção, não por vaidade. Por amor, não por validação. Por essência, não por expectativa. Porque o mundo esquece rápido, mas o que é feito com verdade permanece, mesmo que ninguém veja. Há uma força invisível que liga tudo o que é genuíno, um legado silencioso que não precisa de fama para ser eterno. Ser o sal é deixar marcas que não se apagam, não porque brilham, mas porque alimentam. É ser lembrado não pelas palavras que disse, mas pelo que fez sentir. É ser ausência que ecoa, presença que conforta, gesto que inspira. E se um dia você se sentir pequeno, lembre-se disso. Até o sal, quando falta, faz o mundo sentir o gosto da sua ausência.